Geralmente, conforme a história do anime vai continuando, é normal ter algumas mudanças ao longo do caminho. Sendo assim, alguns detalhes ou segredos passam completamente despercebidos pelos fãs. E pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês 100 segredos de Black Clover que você não sabia. O vídeo está bem interessante e eu vou mostrar muitos fatos legais, curiosos e até mesmo polêmicos. Então por isso, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você nem mesmo vai acreditar que de fato aquilo é verdade. E o último segredo é o mais fantástico de todos. Eu garanto que vai valer muito a pena. Sejam então muito bem-vindos a Shonenzada. Já deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim toda vez que saírem novos vídeos assim como esse, você nunca vai perder nenhum. Mas então, vamos agora para os 100 segredos que você não sabia sobre Black Clover. Segredo de número 1. O Asta é o segundo mais musculoso da história. Mesmo sendo um anão muito bombado, o Asta nem de longe é o mais musculoso da história, e sim o Capitão Yami Sukehiro. 2. No one shot oficial de Black Clover, o nome completo do Asta é Asta Asura Sutaria, sendo bem exótico e bem diferente. 3. Asta prefere as freiras do que as garotas normais. Não tem uma explicação muito óbvia para isso, mas o próprio Tabata confirmou que ele sim prefere as freiras. 4. Uma vez foi perguntado ao Tabata qual seria o animal de estimação do Asta, e ele respondeu que seria um pássaro. Não é à toa que a Secret amava a cabeça do anão. 5. Em um SBS, o Tabata confirmou que o motivo do pai do Asta nunca ter aparecido de fato na história é que ele odeia ligações familiares em suas obras. 6. O motivo do Yami viver no banheiro é porque além dele comer muito, ele sofre do trânsito intestinal desregulado. 7. Noelle é a pior cantora da história. 8. O Yami possui um calabouço cheio de feras na base dos touros negros. 9. Os animais odeiam a Noelle, e esse se deve ao fato dela ser da realeza, onde constantemente os animais são maltratados pelos moradores. 10. Lich é o único personagem que pode pegar nas espadas do Asta, já que ele foi o criador original das espadas antes delas terem de fato sido corrompidas pela antimagia. 11. Inicialmente, o Asta não era para ser o protagonista da história, e sim o Julius Novachrono, onde seria contado a história dele como Rei Mago. 12. Asta era sim para ter magia, mas após uma escolha por parte dos editores, o Tabata acabou tendo a ideia de criar a anti-magia para ele. 13. Os demônios são os seres mais fortes da história, e isso não é mentira, pois já foi confirmado que se eles quisessem, poderiam dominar completamente o mundo. 14. Agora uma coisa que me pegou de surpresa é que o Gauch é o mais inteligente dos touros negros, sendo até mesmo mais inteligente do que o Nat ou o Gordon. 15. Charme foi inspirada na esposa do Tabata. O próprio já confirmou que ela foi inspirada na sua esposa, desde o jeito fofo até mesmo na forma de cozinhar. 16. O espírito de Sylph do Yuno foi inspirado na Tinkerbell, com o próprio Yuno chamando ela de Bell diversas vezes na história. 17. Black Clover foi fortemente inspirado em Berserk. O próprio Tabata, uma vez em uma entrevista, confirmou que sua obra favorita é Berserk e que se inspirou nela para criar diversas coisas na história de Black Clover, como por exemplo, os demônios que são inspirados nos apóstolos. 18. Os 4 demônios de Black Clover foram inspirados nos contos de Bremen, desde seus modelos até mesmo a hierarquia entre eles. 19. Nat Faust foi inspirado nos contos de Faust, e dando uma resumida aqui, a história do Nat é idêntica à história contada nos contos de Faust, desde a parte de sacrifícios até mesmo a parte das mortes. 20. Na 11ª edição da Wiki Shonen Jump, foi revelado que o Yuno era na verdade para estar morto, e que isso teria acontecido no 7º capítulo da história, mas após uma escolha por parte do Tabata, essa ideia foi jogada de lado. 21. Como os contos de Bremen são inspirados em demônios da vida real, todos os demônios de Black Clover também são inspirados em demônios bíblicos, como o Lucífero, que faz referência a Lúcifer, além do Beelzebub, um demônio perverso, e também o Astaroth. 22. Asta foi inspirado no próprio autor. Em uma entrevista realizada no ano de 2019, o Tabata revelou que o Asta tem conceitos seus, como por exemplo a sua personalidade e até mesmo a parte de fazer vários amigos. 23. Um Rei Mago só pode se tornar Rei Mago caso ele morra ou caso, sei lá, ele só queira se aposentar. 24. Os Paladinos já são a raça dos anjos. Pois é, eu também achava que veríamos essa raça, mas na verdade já estamos vendo. 25. Lucius Ogras foi inspirado no Aizen do anime Bleach. O Tabata inclusive já disse que vários personagens de Black Clover foram inspirados em personagens de Bleach, como o
ou Lucius Ogras, onde até mesmo o plot entre eles são completamente iguais. Segredo de número 26, o plano de Lucius Ogras foi inspirado na criação da humanidade por parte de Deus, com Deus criando o mundo em 7 dias e Lucius Ogras destruindo e recriando ele também em 7 dias. 27, a técnica de Ryu foi inspirada no Sharingan de Naruto, com até mesmo os efeitos sendo praticamente os mesmos da obra de Kishimoto. 28, Asta foi também inspirado em Monkey D. Luffy do anime de One Piece. Para vocês que não sabem, além de ter a personalidade do Tabata, o protagonista de Black Clover também foi inspirado no Chapéu de Palha. Não é à toa que em diversas capas da Wiki Shonen Jump, o Asta geralmente vem vestido de Luffy. 29, se você acha que os grimórios mais raros são os dos trevos de 4 folhas, saiba que você está errado. E sim, os grimórios mais raros da história são os grimórios com trevo de 5 folhas. 30, até mesmo em batalhas, o Yami vive com disenteria, sempre com vontade de terminar a luta o mais rápido possível para ir ao banheiro. 31, o feitiço de Magna só pode ser usado de 6 em 6 meses. Ele mesmo confirma que demorou cerca de 6 meses para criar o seu feitiço e que até agora não encontrou uma maneira de usá-lo quantas vezes ele quiser, sempre tendo que esperar cerca de 6 meses para usá-lo novamente. 32, a coisa favorita do Yami são jornais, cigarros e privadas, e se ele puder juntar tudo isso ao mesmo tempo, ele se sente no paraíso. 33, Black Clover, além de ser inspirado em Berserk, também foi inspirado um pouco em vários contos da Disney. 34, a Rainha das Bruxas é a única personagem que demorou cerca de 200 capítulos para aparecer novamente na história, voltando à trama do capítulo 361 do mangá. 35, Lemiel Silvermillion foi o rei mago mais jovem da história, alcançando o cargo com apenas 18 anos. 36, o sonho do Asta não é de se tornar o rei mago, e sim de trazer também uma igualdade social para o reino de Clover. 37, dentre todas as linhas temporais vistas por Lucius Ogras, o Asta não existia em nenhuma, sendo então uma incógnita até mesmo para o tempo. 38, o Yuno é o mais forte em todas as linhas temporais da história, sendo que em nenhuma linha temporal sequer o Yuno é o mais fraco. 39, a data de nascimento de cada um dos personagens da história é na verdade a data em que o Tabata criou cada um deles. 40, não existe idade para se casar em Black Clover. Assim que você recebe o seu grimório, você já é capaz de juntar as suas malinhas e se casar, não importando a idade. 41, ter um harém em Black Clover é a coisa mais normal de todas, já que a obra se passa em uma época onde haréns eram constantemente criados. 42, a trança do Nozel Silva leva em cerca de 5 horas para ser feita, e não é feita por ele, e sim por um subordinado seu da realeza. 43, o demônio favorito do Tabata é o Adramalek, pois é o demônio que mais se assemelha a ele. 44, o Tabata não deixou Lucífero com 100% de poder por medo de não saber como derrotá-lo, podendo então ser um baita erro na trama, já que seria obviamente impossível derrotar o demônio. 45, o maior reino da história é o reino de Spade, sendo o mais povoado e o maior de todos. 46, o reino de Hurt é o reino mais rico de todos, com somente 1% da população sendo pobre. 47, a Tríade Negra foi baseada em um doutor de psicologia da vida real, que analisou então os 3 tipos de personalidade, como o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia, com o Dantes Ogras sendo então representado pelo narcisismo, o Zenon Ogras sendo representado pela psicopatia e a Vanica Ogras sendo representada pelo maquiavelismo. 48, Lucius Ogras odeia os seus irmãos, não gostando de nenhum deles, mas embora não goste deles, utiliza as suas magias. Olha só que hipocrisia. 49, Lucius Ogras manipulou toda a luta do Asta contra o Lucífero, com a teoria do relógio não sendo bem uma teoria, e sim uma verdade absoluta. 50, os espíritos elementais foram inspirados nos espíritos do alquimista Paracelso, desde suas habilidades até mesmo as suas personalidades. 51, o Asta é o único mago sem magia que foi classificado como de nível arcano superior e também de estágio santo ao mesmo tempo na história, simplesmente o anão bombado. 52, se o Asta tivesse nacionalidade, ele seria com certeza italiano ou brasileiro. Olha só que da hora. 53, Asta e Luffy são amigos, e eu acho que por essa você não esperava. 54, uma vez foi perguntado ao Tabata quem corta os cabelos dos touros negros quando eles estão
são grandes, e ele respondeu que quem sempre corta os cabelos deles são a Secret e a Vanessa Enoteca com a sua magia de fios. 55. O Asta é o personagem mais atrativo da história, com diversas garotas se atraindo pelo anão. 56. Se os touros negros não fossem magos, eles seriam delinquentes, e isso é verdade, visto que a maioria deles eram fugitivos antes de entrarem para o esquadrão. 57. Black Clover, na verdade, era para ter acabado no arco dos elfos, mas por conta de ter muita coisa ainda para explorar, o Tabata decidiu continuar a história. E olha só onde estamos. 58. A Charme é a personagem mais baixinha da história, isso por conta dela ser obviamente da raça dos anões, a raça mais baixa da história. 59. Asta não é um anão, ele só é baixinho mesmo, e pasmem, ele mede 1,55 centímetros de altura. 60. A pessoa que o Asta mais admira é a Noelle Silva, por conta dela ser muito esforçada com os seus poderes e habilidades. 61. O casal final será Asta e Noelle, onde o próprio Tabata já confirmou que essa é a ideia inicial da história e provavelmente será a final. 62. Noelle, por ser inspiradas em sereias, tem menos roupas que o normal, onde a cada nova forma que ela adquire, ela fica ainda mais sem roupas. 63. Uma vez foi perguntado ao Tabata qual seria o maior medo do Asta, e ele respondeu que seria fantasmas. Olha só que engraçado. 64. A Itika, a irmã do Yami, é a mulher com as maiores tetas da história. Por essa eu aposto que você não esperava, e nem mesmo eu. 65. Dorothy foi a primeira bruxa que de fato conseguiu sair da Floresta das Bruxas pela primeira vez e não ser caçada, se tornando então capitã após isso. 66. O Yami detesta pessoas fracas, sempre buscando lutar com pessoas mais fortes que ele, só que nem sempre dá muito certo, né? 67. Os 7 Ryuzen foram completamente inspirados nos 7 guardiões do Japão. 68. Lysita originalmente não era para ter sido morta na história, e sim se tornado uma tutora do Asta. Você já imaginou nessa possibilidade? 69. Julius Novachrono originalmente não sabia da existência de sua outra metade, o Lucius Ogras, o que é bem questionável, já que como ele sentiu a presença do Lucius dentro dele. 70. Asta odeia estudos. O Tabata, em uma entrevista, foi questionado se caso Asta estudasse, em qual série ele estaria, com o Tabata respondendo de forma inusitada que ele teria no mínimo reprovado umas 5 vezes e que ele odiava estudar. 71. Para se tornar um rei mago, tem que ser no mínimo mais forte que 2 capitães mais fortes da história, ou seja, é bem difícil. 72. Ninguém nunca ganhou do Yami na quebra de braço, nem mesmo o Asta, isso por conta da força absurda do Capitão Yami. 73. Se Black Clover se passasse no mundo atual, o lugar em que o Asta mais frequentaria seria com certeza as academias. O Asta já tem um shape absurdo sem academia, agora você já imaginou ele frequentando uma? 74. O melhor usuário de magia são os humanos, confirmado pelo próprio Lucius Ogras durante o diálogo com o Lucífero, antes do capitão perder então o restante de seu coração. 75. O personagem mais forte que o Asta já enfrentou fisicamente foi o Veto, com a maior força física da história, superando até mesmo o Lucífero e o Lucius Ogras. E essa afirmação é meio duvidosa, mas como veio por parte dos editores do Tabata, é até que válido. 76. A comida favorita do Asta e do Lieb são pães, e a bebida favorita deles são sucos de morango e de cereja, e eu nem sabia que existia esses sucos. 77. Existem escravos em Black Clover, e isso não me surpreende, já que a história se passa em uma época em que a escravidão era muito comum. 78. Os antigos reis magos são os mais fracos da história, existindo outros reis magos ainda mais fortes que eles. 79. Julius Novachrono foi o rei mago mais habilidoso e poderoso da história, superando qualquer outro, mas é uma pena que isso não foi mostrado com evidência na história, já que o Julius infelizmente foi nerfado. 80. A comida favorita da pequena Charme são tortas de cereja, já que olha só, a esposa do Tabata também ama tortas de cereja. 81. Embora o Tabata tenha dito que se o Asta tivesse um animal de estimação seria um pássaro, olha só, o Asta odeia pássaros, visto que no exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos eles ficaram bicando a sua cara. 82. Asta possui a melhor garganta da história, podendo gritar muito e muito e quase nunca ficando rouco ou com dores de garganta. 83. O massacre do clã Yami foi inspirado no massacre do clã Uchiha do anime de Naruto, não sendo uma surpresa pra ninguém. 84. O
posto de Rei Mago já foi oferecido ao Yami pelo menos 4 vezes, mas ele nunca aceitou, pois odeia trabalhar muito e ter responsabilidades, o que casa perfeitamente com a sua personalidade desleixada. 85. Mesmo a Dorothy dormindo, ela treina em seus sonhos, já que olha só, ela precisa dormir para treinar a sua magia, o que seria perfeito para mim, que ama uma cama confortável para tirar aquele cochilo de leves. 86. Noelle Silva é a melhor usuária de magia de água, visto que o deus Leviatã só escolhe o usuário mais forte da magia de água, pois ninguém jamais conseguiria segurar o seu poder e a Noelle conseguiu. 87. Embora não seja 100% confirmado, é 99% de certeza que o demônio do tempo Astaroth está morto, visto que o demônio sumiu do submundo e o Lucius Ogras nunca apareceu como um hospedeiro demoníaco. 88. Os demônios não possuem gêneros, embora alguns deles se pareçam mulheres, como a Megícula, por exemplo. 89. Os esquadrões não têm um limite de membros, podendo ter infinitos membros, embora até hoje o máximo de membros registrados em um único esquadrão foi de 52, número registrado no Esquadrão dos Reis Leões Carmesins. 90. O esquadrão mais velho da história é o do Cervo Ciano, comandado pelo Real Boys Montier, mas que anteriormente teve o nome de Cervo Cinzento, o antigo esquadrão do Julius Novacrono e do Yami. 91. O esquadrão mais fraco de todos é o Esquadrão das Orcas Púrpuras, com nenhum membro além do capitão tendo destaque na história, o que é uma pena. 92. Originalmente, o Nat Faust não era para ser o vice-capitão dos Touros Negros, e sim o Zora, mas após uma mudança por parte dos editores, o Tabata considerou deixar o Nat como vice-capitão, o que não foi uma má escolha. 93. Os paladinos são criados pelas magias de Lucius, sendo essas a magia de alma, tempo, ossos, corpos e sangue, sendo então os componentes ideais para a criação ou ressurreição de pessoas. 94. O personagem que o Tabata mais odeia é o Zagred, odiando desenhar o personagem, visto que ele foi o demônio mais perverso da história. 95. O personagem que o Tabata mais ama, adivinha só, é o Yuno. Ele confirmou isso dizendo que ao decorrer da história, o Yuno se tornou seu personagem favorito, dizendo que ama desenhar o personagem e os seus poderes, mas quando eu digo que o Yuno é amado pelo autor, é eu que estou errado. 96. Noelle Silva é a mais forte da sua família, superando seus irmãos e até mesmo a sua mãe, obviamente não ela na sua forma de paladina. 97. Acier Silva foi a mulher mais forte da história, contando então com a sua forma de paladina. 98. Segundo a opinião do Tabata e também de sua equipe, a mulher mais bonita para eles é a Mereoleona Vermilion, e de fato ela é muito bonita, além de ser extremamente forte. 99. O Asta é o personagem que mais treina em toda a história, tendo os treinos mais intensos de sua vida e os mais pesados possíveis. Não é à toa que o anão conquistou esse físico bruto, simplesmente um imã de mulheres com shape absurdo. Segredo de número 100. Caso o Asta tivesse magia na história, no caso se ele tivesse mana, ele teria a magia de escuridão que pertence ao Yami e a Itika, ou a magia de gravidade do Lucífero. Agora você já pensou na possibilidade do anão bombado com anti-magia, magia e várias espadas? Seria uma apelação pura dentro da história. E bom, esses foram os 100 segredos de Black Clover. Comenta aqui embaixo qual foi o segredo que você não sabia e qual foi o que você mais gostou. Sério, tinha muita coisa que nem eu mesmo sabia e fiquei bem surpreso. E na verdade esse vídeo teve uma pesquisa muito a fundo na história e em vários databooks e me deu um trabalhão. Então para compensar todo esse esforço, eu peço que você ative seu corte dimensional aí no like, pois isso ajuda muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde toda vez que sair um vídeo novo de Black Clover ou de outros animes por aqui. Desde já agradeço por você ter assistido até aqui, sua companhia foi fenomenal, tamo junto e com certeza nos veremos em um próximo vídeo. Fui!